Após todas as definições sobre radiação e suas vertentes, agora vamos apresentar suas unidades de medida. A unidade de medida de atividade mais antiga é o Curie, mas no sistema internacional, a utilização é feita por Becquerel. Para exposição radioativa, é por Sistema Internacional Coulombs por quilograma, mas a mais comumente utilizada é a Röntgen. A dose absorvida é expressa como a energia cedida para uma certa quantidade de massa de observador, a mais utilizada sendo o rádio e por sistema internacional o Gray. A dose equivalente é a energia absorvida por um tecido biológico, medido por Rheincolonente e por sistema internacional Sievert. A dose efetiva considera os efeitos epidemiológicos devidos à dose equivalente nos diversos órgãos, e suas unidades de medida sendo Sievert também. Agora, iremos detalhar como ocorre a formação de imagens cintilográficas. Após a administração de um radiofármaco, ele se acumula em determinados órgãos do paciente, emitindo radiação. Os fótons gama são absorvidos por um cristal, que usa a energia absorvida para emitir luz visível ou ultravioleta, no processo chamado de cintilação. A luz visível é então transformada em sinal elétrico, em um conjunto de pequenas fotomultiplicadoras. Um computador faz o processamento dos sinais elétricos e calcula um par de sinais eletrônicos, representando as coordenadas espaciais x e y, que fornecem a posição correspondente à emissão do fóton, fazendo com que obtenha uma imagem cintilográfica, que pode ser usada para diagnóstico. A partir disso, temos o método tomográfico SPSCT, nas quais as imagens obtidas são projeções da fonte interna ao paciente. O sistema de detectação realiza uma rotação ao redor do paciente, coletando essas projeções e armazenando as informações em cada ângulo. A forma mais conhecida de apresentação dessas projeções é o cenograma, também conhecido como transformada de Randon, que é uma função das intensidades ao longo dos ângulos de projeção. E também temos a tomografia por emissão de pósitrons. Na tomografia por emissão de pósitrons, conhecida como PET, é injetado no paciente um radiofármaco emissor de pósitrons e analisam-se os fótons gamas provenientes da aniquilação de um pósitron com um elétron da vizinhança. A detecção é feita por um conjunto de cilindradores dispostos em anel. Quando há uma aniquilação, dois fótons diametralmente opostos atingem os detectores, gerando um sinal eletrônico. Isso ocorre apenas se os fótons se deslocarem do plano do anel de detectores. Pulsos simultâneos em dois detectores opostos indicam que ocorreu uma aniquilação. A imagem obtida com a técnica PET pode ser distorcida pelo fato de que os fótons são atenuados ao atravessar o corpo do paciente. Para corrigir esse efeito, ela é combinada com a tomografia computadorizada. E por fim, iremos apresentar as doses de radiação em procedimentos médicos. E para isso precisamos ter ciência que as doses absorvidas em órgãos podem ser causadas por irradiações externas ou irradiações internas. Quando a fonte de radiação é externa, é possível verificar-se a dose absorvida no órgão-alvo. No caso de incorporação de radionucídeos, as doses não podem ser medidas diretamente nos órgãos, mas há a possibilidade de estimá-las com base em modelos ou em biodissimetria. As doses de radiações absorvidas durante o procedimento médico podem originar efeitos estocásticos ou determínicos da radiação. Sendo os efeitos estocásticos que ocorrem quando a célula é modificada por dano no seu DNA, porém permanece viável, e o dano eventualmente aparece através da proliferação celular. Os efeitos estocásticos das radiações são câncer após o período de latência de muitos anos e defeitos hereditários severos. O risco de câncer depende do tecido irradiado e, portanto, os órgãos e os tecidos com maior reprodução celular são mais radiosensíveis. Esses efeitos são fortemente dependentes da idade do indivíduo no momento da irradiação e, consequentemente, da expectativa de vida. Para representar a probabilidade de efeitos estocásticos em uma população, é usada a grandeza da dose efetiva, o Sievert. E quando são determinísticos, quando a perda de função do órgão ou do tecido por morte celular, danos extracelulares ou perda de capacidade de vida das células. O número de células afetadas aumenta proporcionalmente com a dose de radiação, e a perda funcional do tecido torna-se evidente acima de um limiar de dose, que é específico para cada tecido.
Em terapias, os limiares de doses absorvidas em órgãos ou tecidos podem ser proporcionalmente exercidos no tecido-alvo, como o tumor. Os efeitos determísticos são influenciados por taxas de dose, sendo que taxas menores possibilitam tempo suficiente para ações de recuperação. Medula óssea, glândulas e lente dos olhos são os tecidos mais sensíveis para efeitos determísticos. Para termos certeza das doses necessárias para a aplicação no que diz respeito a procedimentos diagnósticos, é possível trabalhar com segurança baseando-se em protocolos de rotina que utilizam estimativas de dose para grupos homogêneos de pacientes, estabelecidas por ocasiões de ensaios clínicos. Em relação aos radiofármacos, as doses absorvidas para cada órgão ou tecido podem ser estimadas, valendo-se de dados publicados ou medindo diretamente a atividade do radionuclídeo no corpo humano, por meio de métodos de biodissimetria, coleta de amostras biológicas ou quantificação das atividades através de um conjunto de imagens. Quando as doses não podem ser medidas diretamente, são usados simuladores que representam tamanho e composição dos órgãos de adultos, adolescentes ou crianças, com base em estudos anatômicos de população. A disponibilidade de dados de indivíduos submetidos a tomografias computadorizadas permitiu desenvolver simuladores tridimensionais para representar indivíduos reais, e não apenas um indivíduo médio dentro de uma população. Os avanços da tecnologia dos equipamentos e dos sistemas de aquisição de imagens permitem que os métodos de dosimetria sejam aperfeiçoados. Desta forma, incerteza nas estimativas de doses individuais podem sim ser reduzidas.